Como o Flamengo pretende pagar pela compra de Andréas Pereira, avaliado em 20 milhões de euros? No vídeo de hoje do canal do Nicola trago a resposta. Falo também sobre a sexta-feira trágica do presidente do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues. Corinthians, por sua vez, fala de forma aberta sobre o retorno do Paulinho. Tem ainda novidades que incluem o São Paulo e a tentativa de diminuir o valor da multa rescisória junto a Hernan Crespo. Para fechar, informações sobre esporte, Vasco, Botafogo, Globo, entre outras coisas, tudo isso a partir de agora. Não se antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e também deixa like que ajuda bastante. O programa do Nicola começa daqui a pouquinho às 7 horas da noite, não fica fora dessa, é a chance de você tirar todas as dúvidas sobre o seu clube do coração. Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. A 1xBet, casa de apostas esportivas, que é parceira de Liverpool, Chelsea e Barcelona, preparou apostas muito bacanas para você ao longo do final de semana, com jogos da Série B, Série C, A, D, campeonatos pelo mundo, campeonato inglês, francês, enfim. E o mais legal é que na 1xBet, dentro de cada jogo, você encontra todo tipo de aposta. Você pode ganhar dinheiro com cartão, com escanteios, com gol, com o tempo em que o gol vai sair, enfim, uma infinidade de opções, aumentando assim suas chances de ganhar. Sempre lembrando que usando o cupom Nicola, você tem 100% de bônus no valor do primeiro depósito e o apostador iniciante que perder na 1xBet ainda tem $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo falando sobre Bruno Bidon. Se você ainda não ouviu falar sobre esse garoto e é torcedor do Corinthians, prepare-se. Volante de apenas 16 anos de idade, que já tem jogado no time sub-20 e chamado a atenção de todo mundo, inclusive no departamento de futebol profissional. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte minha dentro do Corinthians e essa pessoa assegurou que esse garoto é craque, com enorme potencial. Ela até comparou o Bruno Bidon ao Maicon, ex-jogador do Corinthians, que hoje está no Shakhtar, mas falou que o Breno é mais completo do que o Maicon. Tava vendo algumas imagens do Breno, ele quase marca um golaço do meio de campo, tentando encobrir o goleiro adversário. Jogador que, como eu disse, tem 16 anos de idade, contrato até dezembro de 2022 e desembarcou no Corinthians em dezembro de 2019. Mais uma das várias promessas vindas do terrão. Bora falar agora sobre Hernan Crespo. São Paulo tenta convencer o técnico argentino a abrir mão de parte da multa de $750 mil ou 4 milhões e 100 mil reais. Que o Crespo foi demitido, todo mundo já sabe que esse é o valor da multa, também já é algo conhecido, mas o Crespo tem deixado o São Paulo pela porta da frente. Nessa sexta-feira, almoçou com dirigentes do São Paulo e depois se despediu dos atletas, da comissão técnica, dos outros funcionários, tudo isso dentro do CT da Barra Funda, com a presença do Rogério Ceni. O Rogério também foi bem bacana, entendeu que não havia problema nenhum da despedida, mesmo com a presença dele lá, e é em meio a esse clima de paz que o São Paulo conversa com os representantes do Crespo na tentativa de baixar o valor da multa rescisória e de fazer esse pagamento de forma bastante parcelada. A impressão que o Crespo tem deixado é que não é um adeus e sim um até logo. O próprio Júlio Casares, presidente do Tricolor, se referiu dessa maneira em uma postagem no Instagram. Pelo que eu percebo de torcedores do São Paulo, tem muita gente que aprovaria o retorno do Crespo num futuro não tão distante. Antes de mudar de assunto, só contar que o Luan, que no último treino, sob o comando, no primeiro treino do Rogério Ceni, no último antes do jogo contra o Ceará, acabou se contundindo, uma lesão absolutamente incomum. Em vez dele estourar o músculo acabou arrancando um fragmento do osso. E o período de recuperação é de no mínimo 1 mês. Até por isso o Luan passa a ser um desfalque importante. Ele é o único atleta com essa característica de primeiro volante mais marcador. E o Rogério Ceni já tem lamentado a ausência do seu cabeça de área. Quero falar agora sobre a Rede Globo. Primeiro sobre demissões. Pela segunda sexta-feira seguida, a Globo anunciou cortes agora no departamento de esportes. O Alexandre Oliveira, que era repórter há um tempão, foi demitido ao lado de outros 2 cinegrafistas. Outro assunto que interessa e que tem a ver com a Globo. Nessa sexta-feira, a emissora anunciou acordo com o Bahia referente aos direitos de transmissão em TV fechada do Campeonato Brasileiro de 2022 a 2024. Você vai lembrar, contei para vocês, que a TNT Esportes deixará de transmitir o Campeonato Brasileiro em TV fechada a partir do ano que vem. 8 clubes ficaram sem contrato, 7 na primeira divisão, além do Curitiba, que está muito perto do acesso. A Globo já se acertou com a maioria, restam apenas acordos com o Atlético Paranaense e com o Palmeiras. O Palmeiras quer ganhar mais do que todos os outros, algo na casa de 25 milhões de reais para cada clube por temporada, enquanto o Atlético Paranaense tem feito um enorme jogo duro. Vale a lembrança de que o Furacão é o único time da Série A que não tem seus jogos transmitidos em pay-per-view, também por falta de acordo.
Para completar esse giro de notícias que ficou um pouquinho maior, mas tem bastante informação, quero contar que o Sarrafiori, que pertence ao Internacional e está emprestado ao Vasco, passou nessa quinta-feira por uma cirurgia no joelho esquerdo, cirurgia de ligamento, não volta mais nessa temporada e o Internacional concordou em estender o empréstimo que terminaria em novembro. Dessa maneira, o Sarrafiori fica no Vasco até dezembro do ano que vem, vai ter a chance de se recuperar, de fazer o tratamento com calma e voltar a jogar pelo Vasco na próxima temporada. Vinha jogando bem antes da contusão. Tem ainda novidades sobre o Sport, que não deve mais jogar na Ilha do Retiro na reta final do Campeonato Brasileiro. O Sport lutando contra o rebaixamento. Uma bela arrancada, foram 3 vitórias seguidas até a derrota para o Cuiabá nessa última rodada. A Ilha do Retiro está passando por obras e a Prefeitura e o governo do Recife e o governo de Pernambuco já autorizaram a volta do público. A tendência é que o Sport jogue suas partidas finais do Campeonato Brasileiro na Arena Pernambuco para cerca de 6 mil pessoas. Acho um baita desfalque para o Sport. A Arena Pernambuco não costuma trazer sorte para os clubes locais e, mais do que isso, é um estádio mais distante, que permite ao adversário se sentir mais confortável. Como é que você vê essa questão? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Seguindo nesse giro de notícias e informações curtas, mais rápidas, quero contar para vocês sobre um levantamento bem legal que o GE fez sobre a lista de credores do Botafogo na Justiça do Trabalho. O Botafogo deve quase 100 milhões de reais em ações trabalhistas. E o GE fez todo o levantamento dos nomes. Quero citar os processos mais caros. O maior valor envolve o Cuca, ex-treinador do Botafogo, que cobra 3 milhões e 600 mil reais. Depois aparece o Lucas, lateral direito, 3 milhões e 300 mil reais, o mesmo valor do zagueiro Bolívar. O Fábio Ferreira, lembra dele, ex-zagueiro também do Corinthians, cobra 2 milhões e 700 mil reais. O Everton, que hoje está no Grêmio, já passou pelo São Paulo, pelo Flamengo, esteve em apenas um ano no Botafogo, em 2011, e cobra 2 milhões e 200 mil reais. Essa relação também conta com o Fael, 2 milhões e 100 mil reais, Edilson, lateral direito, que até outro dia estava no Grêmio, 1 milhão e 900 mil, além de uma série de outros nomes. Situação bem triste e delicada. O Botafogo precisa desesperadamente voltar à primeira divisão para voltar a ter uma receita um pouco maior, o que lhe garantiria um pouquinho menos de sufoco no pagamento do dia a dia. Quero contar agora sobre a sexta-feira tenebrosa para o presidente do Cruzeiro, o Sérgio dos Santos Rodrigues. Ele esteve os últimos dias fora, se reuniu com investidores na Espanha e depois participou de um congresso em Portugal. Isso rendeu enormes críticas, até porque aqui no Cruzeiro a situação é dramática. 6 meses sem pagamentos para alguns dos funcionários, os caras passando fome, passando todas as necessidades e contando com a ajuda de jogadores para não passarem a uma situação ainda pior. Diante desse cenário, os atletas decidiram cruzar os braços. Nessa quinta-feira houve greve geral no departamento de futebol profissional e no departamento de base. Na sexta, antes do encontro com os atletas, Sérgio Rodrigues se reuniu com 3 empresários cruzeirenses com bastante dinheiro, pedindo um empréstimo. Não houve acordo, nenhum dos 3 empresários concordou em ceder dinheiro emprestado para o Cruzeiro. Vai haver uma nova reunião na segunda-feira e a expectativa é de que até lá o Cruzeiro possa levantar fundos. Sérgio Rodrigues se reuniu com os jogadores do Cruzeiro, todo mundo apareceu para participar desse papo com o presidente, mas diante da falta de receita, diante da falta do empréstimo do dinheiro, a coisa segue bastante complicada. Não está descartada até a possibilidade de o Cruzeiro tomar um WO, que seria ainda mais trágico diante desse cenário todo que eu tenho contado para vocês. Mudando de assunto, falando sobre o Corinthians, o técnico Silvinho deu entrevista coletiva nesta sexta-feira e falou pela primeira vez de forma aberta sobre Paulinho, jogador que rescindiu recentemente seu contrato na Arábia Saudita. Tem conversas há bastante tempo com o Corinthians, mas o Paulinho não tem pressa para fechar negócio, até porque ele só pode ser aproveitado em 2022. A tendência é que esse acordo seja sacramentado a partir do mês de novembro ou dezembro. O Silvinho disse o seguinte sobre o Paulinho, abre aspas, é muito bom nome. O Paulinho é um atleta que todo time gostaria de contar. Ele tem identificação muito grande com o Corinthians, mas como a janela está fechada, o momento é de focar nesse último terço do campeonato. O presidente do Corinthians, Luiz Monteiro Alves, em entrevista recente à ESPN, também falou sobre o Paulinho, deixando bem claro, queremos sim contar com ele, mas as inscrições por agora estão fechadas. O Paulinho só não jogará no Corinthians caso um clube grande do futebol europeu apareça interessado em contratá-lo para janeiro de 2022. Não acredito muito nessa possibilidade, o Paulinho acabou perdendo moral e espaço no futebol europeu. Tudo indica que ele será um reforço importantíssimo para o Corinthians em janeiro de 2022. Bora fechar o vídeo falando sobre o Flamengo e a estratégia rubro-negra para comprar Andréas Pereira. Moleque que tá arrebentando nos 11 primeiros jogos com a camisa do Fly, ele só não fez chover. Marcou gol de falta, marcou gol de outro jeito, bateu, chutou, ele acertou 6 vezes a bola na trave, é um absurdo.
e tem comandado o meio campo, ofensivo e defensivamente, todo mundo está encantado com ele, a ponto de torcedores do Flamengo em todas as redes sociais estarem entrando em contato com o Marcos Braz, também pelas redes sociais, pedindo para ele fazer o Pix. O problema é que o Pix envolvido nessa negociação é dos maiores. O contrato de empréstimo junto ao Manchester United prevê um pagamento de 20 milhões de euros ou 126 milhões de reais para a compra, em definitivo, do Andréas Pereira. O Flamengo imagina que dificilmente vai conseguir um abatimento ou um desconto nessas cifras. O que pode talvez acontecer é um parcelamento ainda maior do que o já previsto em contrato. Qual a estratégia do Flamengo? O Flamengo já abriu negociações? Não. E a ideia é tentar não demonstrar nesse momento para o Manchester United um interesse muito grande. Afinal de contas, quanto mais rápido o Flamengo demonstrar interesse, menor a chance que o Flamengo vai ter de conseguir algum parcelamento ou alguma condição melhor de negócio. O que o Flamengo espera? Que nenhum clube europeu apareça na tentativa de comprar o Andréas Pereira e um pouquinho mais para frente, mais perto do fim do contrato, a gente ainda está 8 meses do fim do contrato, ele está emprestado ao Flamengo até o fim do mês de junho de 2022, aí sim o Flamengo procura o Manchester United para iniciar as negociações. A ideia é ter sangue no gelo, como costuma dizer o Marcos Braz, tentando repetir operações que foram feitas com jogadores que vieram do exterior. No caso, o Gerson, o Pedro e o Gabigol. O grande detalhe é que essa operação é a mais alta e mais cara da história do futebol brasileiro. O Flamengo tem sido responsável pelas maiores compras de atletas nos últimos tempos. Por exemplo, Pedro custou 14 milhões de euros junto à Fiorentina. O Gabigol veio da Inter de Milão por 16 milhões e meio de euros. O Arrascaeta, comprado do Cruzeiro e do Defensor, chegou por 18 milhões de euros. Nenhum desses chega perto dos 20 milhões de euros do Andréas Pereira, com um detalhe de que o euro hoje está bem mais caro do que em todas essas outras negociações que eu citei. O euro bateu R$ 6,40 nessa sexta-feira. Por isso, 126 milhões de reais. O Flamengo quer calma, promete estar atento, vai tentar mais para frente a contratação e torce para que clubes europeus não manifestem interesse pelo jogador de 25 anos de idade que de fato está arrebentando. Só para arrematar ainda sobre Flamengo e Andréas Pereira, os dois foram julgados nessa sexta-feira pelo STJD. Aquela história de que o Andréas se apresentou e não cumpriu a quarentena de 14 dias. O STJD absolveu o Flamengo e o Andréas, tá tudo limpo, tá tudo tranquilo, liberado, e o Andréas seguirá sendo reforço do Flamengo nas próximas rodadas. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê daqui a pouquinho, 7 da noite, com o programa do Nicola. Espero todo mundo ao vivo, beleza? Abraço, tchau, tchau!